preciso ter muita calma nesse momento. Família, olha só, eu não sei o que você costuma fazer às 10 horas da noite. Não, família, não quero saber não, particular seu, mas eu não vou ficar arrepiado sozinho. Eu não vou ficar mole sozinho. Faça esse exercício comigo, faça esse teste comigo. Imagine agora o jovem Marcos Lamáquia, um jovem atraente, por sinal, dizendo isso aqui no seu ouvidinho. Olha só, tá? Imaginou? Pensou? Aqui, bem coladinho. Assim, ó. O patrimônio do meu pai paga toda a dívida do futebol brasileiro. Ai, faz isso não, Marcos. Que isso, irmão? Um jovem atraente, um jovem, né, bem aparentado, um jovem elegante, bem trajado, falando esse tipo de coisa aqui, irmão, mexe assim com a gente. Família, é isso, fazer o quê? No momento que estou gravando esse vídeo, 10h10 da noite, boa noite, vamos finalizar essa quarta-feira com muita resenha. Família, destacar aqui mais algumas declarações do Marcos Lamáquia, que deu uma entrevista para o jornal O Globo, alguns movimentos aqui do Vasco também, né? Um bem importante, né? No sentido de derrubar a liminar, que impede hoje o Pedrinho de comandar a SAF, mas também uma informação aqui que alguns advogados, né, desistiram de representar o Vasco diante da recuperação judicial, é uma situação que pode, né, que preocupa a gente, né? Mas acho que hoje, né, espero, né, que o Marcos Lamáquia, com o José Lamáquia, possam ajudar o Vasco nesse sentido, ajudar o Pedrinho, já que é um ponto importante, né, também para o Vasco ser vendido aí, tudo dando certo em relação, tudo tem que dar certo em relação a essa recuperação judicial. E claro que vamos falar também do novo treinador do Vasco, Fernando Seabra, família, trazendo aqui reações, né, dos torcedores do Coritiba, falando dessa saída. Eu acho que é um bom ponto para a gente trazer aqui, para a gente entender também, né, a repercussão dessa saída e do trabalho do Seabra à frente do Coritiba, família. Uma resenha boa para a gente finalizar essa quarta-feira. Mas antes, aquela força pro Thiagão, deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Falei, se inscreve aqui no nosso canal, e além também da parceria aqui, uma outra forma que o YouTube trouxe para você ajudar o Thiagão, família. Vai comprar, não tô te forçando a nada, você já vai comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu ou Kabum, você não vai entrar no seu aplicativo, Mercado Livre, Shopee, nem utilizar o seu navegador. Para ajudar esse belo rosto calvo, 22 Lloyd Augusto, você vai utilizar aqui os links do Thiagão. Como assim, Thiago? Não tem link nenhum aí, tem os produtos. Exatamente. Esse tênis, essa camisa, Mercado Livre, você vai comprar no Mercado Livre? Clica ali. Você vai ser direcionado para esse produto, vai na barra de pesquisa, digita a parada que você vai comprar sem pagar R$1 a mais. Você vai estar fortalecendo o trabalho do Thiagão. Por quê? Porque você clicou no link e logo depois efetuou a sua compra. Repito, sem pagar R$1 a mais. Inclusive, você pode fazer esse teste. Vai pelo aplicativo, pelo seu navegador, você vai ver que fica a mesma coisa, família vascaína. Então, essa é uma outra moral que você pode estar dando aqui para o Thiagão. Seguindo a nossa resenha, família, posso fazer aqui um resumo rápido da Copa do Mundo? Porque eu tô vendo assim, e um amigo comentou aqui, acho que hoje ou ontem, né? Ele falando, cara, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é não assistir o Mauro César. Mas eu não assisto esses cortes aí, né? Que todo mundo faz corte pra lá, corte pra cá. A Jovem Pan posta corte, todo mundo faz corte. E aí eu pego essas opiniões do Mauro César, sinceramente eu penso que ele é o Messi. Eu acho que nem o Messi fala com tanta propriedade de futebol como o Mauro César, o próprio Casagrande também, que enche a... desculpa, família vascaína. Mas, cara, eu vejo os jogos de hoje da Copa do Mundo, né? Inglaterra 2, Congo 1. Jogo difícil, cara. Jogo pegado, complicado, né? Bélgica e Senegal, um jogão, mané. 3-2, né? A Senegal tava com a mão na classificação e perdeu, e né, com requintes de crueldade. No último minuto da prorrogação, um pênalti que Tillman, esqueci o nome, Tillman, sei lá o nome do cara, joga no Aston Villa, né? Ou jogava, não sei onde ele joga agora. Mano, que tranquilidade pra bater o pênalti. É o mundo se acabando na cabeça do cara, nas costas do cara. Ele chapa lá, classificado, a Bélgica. E agora tá rolando Estados Unidos contra a Bósnia, né? Acho que tá 1-0 pros Estados Unidos. E aí o Mauro César, né, fala da seleção como uma
Cara, não é assim não, cara. Me irrita, cara. Me irrita profundamente. Então o Brasil tem mais um jogo difícil pela frente, que é a Noruega. Vai ser um jogo complicado. Poxa, não sei se a Noruega vai adotar a mesma estratégia do Japão. O Japão jogou com o Brasil respeitando muito o Brasil. Isso não dá pra negar, né? Ficou muito atrás no segundo tempo. Baixou as linhas e não saiu, não pressionou mais em cima. Não usou aquela velocidade deles, né? A intensidade deles pra marcar, pra abafar o Brasil. Ficou todo mundo com o bumbum lá atrás. E ainda bem que o Brasil, né, conseguiu se impor e marcou os gols e conseguiu a classificação. Então não sei se a Noruega vai jogar dessa maneira, né? Costa do Marfim teve muito volume, criou muitas oportunidades. É porque futebol, né, não é quem joga mais, quem produz mais, quem ataca mais, né? Você tem que realmente aproveitar as oportunidades e foi isso que a Noruega fez. Mas Costa do Marfim, na minha opinião, até merecia passar, tá? Jogou mais. Mas aí tá, acho que o Brasil tem mais capacidade técnica para aproveitar essas oportunidades, né? Espero que o Brasil tenha volume, que consiga criar, né, as oportunidades e possa concluir em gol. E aí, nesse sentido aqui, família, puxar essa resenha do Ryan, né? Tá aí, o BTB até destacou, né? Invicto em 2026. O nosso cria tá com muita moral, né? Com o Ancelotti, com o Pelotti, como diria o Galo, não dá para negar. Eu imaginei dele sair, né? Ali no intervalo do jogo contra o Japão, porque aí a galera, quem não viu aqui alguma análise, algum vídeo comentando isso, pode falar, Thiago, pô, tá criticando o Ryan, mas todo mundo jogou mal. Não, eu concordo. É porque, né, se eu ficar falando isso aqui o tempo todo, né, Vini não foi bem, Danilo não foi bem, Paquetá não foi bem, né, muita gente ali, acho que no primeiro tempo só quem jogou bem não, que produziu um pouco mais foi o Cunha. E foi o cara que acabou saindo do jogo no segundo tempo, né. Mas eu achei que ele tá com moral, cara. Moral, jogou o jogo inteiro, ficou. Achei que ele seria substituído para entrar o Luiz Henrique, mais o velho, né, o Mauro César lá, né, o Messi dos comentários, criticando, e o velho foi brabo. Botou o Martinelli, fez o gol, Casemiro fez o gol, Ryan cresceu no jogo com a entrada do Endrick, né, porque povoou ali a área com ele e com o Matheus Cunha, então o Ryan começou a pegar a bola de frente, não de costas, né, e aí produziu mais, assim também o Vini. Então, família, tô confiante aí contra a Noruega e a gente precisa quebrar esse tabu aí, né, de nunca ter vencido a Noruega. Tá aqui o Ryan rapidamente, né, um jogo pelo Vasco, né, eu torço pra tu ver, né, cara, como é que a gente torce aí pelo Ryan, a galera fica criticando. O Ryan ainda jogou esse ano pelo Vasco, né, fez ali um jogo e fez 2 gols, né, não é isso? Pelo Bournemouth, 15 jogos, 6 vitórias e 9 empates. E aí a gente coloca aqui empates importantes, né? Contra City, contra Arsenal, empatou, venceu, cara. Por aí. E Brasil, 5 jogos e 5 vitórias. O Ryan é o cara do momento. Né? O cara do momento. O Brasil quer cantar a música do Ryan. Espero que ele consiga marcar aí contra a Noruega, família vascaína. É isso. Seguindo a nossa resenha, pra gente destacar aqui essa informação do canal Atenção Vascaínos, né? Eu saí de casa pra treinar. E até destaquei aqui com vocês, né, uma das respostas do Lamáquia. Ele fala que o Vasco não ia, né, para a justiça, entrar com uma ação, não sei o termo correto, porque ia aguardar, né, um posicionamento da justiça após o relatório da Samanta, né? Mas, né, segundo aqui o canal Atenção Vascaínos, não é por aí, né, família? Tá na tela, ó. O Clube de Regatas Vasco da Gama protocolou um pedido de reconsideração da decisão que afastou membros da administração da Vasco SAF e nomeou uma interventora judicial. Esses são os argumentos do Vasco. A disputa sobre a governança da SAF deve ser decidida pela arbitragem da FGV e não pela justiça comum. Não existiam os requisitos legais para justificar a intervenção. O relatório da ex-interventora Samanta Longo apontou que a SAF possui uma estrutura de gestão adequada, indicando apenas ajustes de governança. A intervenção teria provocado uma crise administrativa com renúncias e dificuldades para a gestão da SAF. Além disso, o Vasco questiona a representação processual da 777 Carioca e pede que a empresa apresente documentos que comprovem os poderes de seu representante. O clube solicita a volta dos conselheiros afastados, a recuperação dos poderes de gestão da SAF e a retirada da exigência de autorização da 777 para uma eventual venda da sociedade. Agora a decisão volta às mãos da Justiça, que analisará os argumentos apresentados pelo Vasco. Família,
né? Depois vou até assistir aqui algum vídeo, o professor, né, Humberto, que deve fazer algum conteúdo nesse sentido para entender um pouco mais, né? Como torcedor, fico aqui na torcida para que o Pedrinho possa, né, reassumir o controle da SAF o mais rápido possível, né? Porque assim como o Marcos Lamáquia falou, eu até esqueci de destacar isso no nosso último vídeo, né? Até pegando aqui que eu deixei aqui no celular, tá na tela, olha só. Temos urgência em resolver esse imbróglio. Será que essa turma sabe que temos uma janela para contratar jogadores, evitar problemas desportivos e contas e credores a pagar? Então, a gente torce, né, para que isso possa acontecer o mais rápido possível e a coisa caminhar, né, família? Tanto a SAF, reforços, treinador, o Vasco, né, já acertou. Mas agora há pouco, uma matéria do Anselmo, lá no O Globo, olha só, advogados desistem de representar o Vasco em recuperação judicial. Decisões relevantes sem prévio alinhamento. Tá aí mais uma questão para a gente se preocupar em relação a isso, mas, né, como eu disse, espero que, né, o Lamáquia, né, tenha uma equipe jurídica, assim como o José Lamáquia, deve, com certeza, ali auxiliando, né, dando todo o suporte para a equipe jurídica do Pedrinho, para que isso tudo, né, possa ser resolvido. E, cara, né, foi um mês de junho, assim, difícil pra gente, né, tanta coisa complicada acontecendo. A gente espera que nesse mês de julho, né, as coisas aconteçam de forma positiva pro Vasco, né. Família, como eu disse, eu acho que a gente não tem, assim, uma grande notícia, né, já nesse dia 1º de julho. Seabra é um cara que vai ter que se provar, é um cara que vai assumir uma responsabilidade e um nível de cobrança que ele não teve na carreira dele. Ah, mas ele passou pelo Cruzeiro. Ah, mas ele... Família, ele tá acertando com o Vasco por 1,5 milhão. Por 1,5 milhão. Me parece que ele recusou uma primeira proposta e aceita uma proposta de 1,5 milhão. Eu vou trazer aqui essa informação da galera lá de Curitiba. Então ele assume, né, uma responsabilidade, uma cobrança, porque assim, futebol tem disso, família. Né? Por isso que eu bato na tecla em relação ao Coutinho, não sei o quê, poxa, não, família, tem que cobrar, é o cara que mais recebe, ele tem que produzir para isso, e assim vai ser feito com Fernando Seabra, porque é um treinador que está no nível, né, digo, financeiro agora, do Diniz, do Renato, e aí você pensa, poxa, mas o Diniz já conquistou isso aqui, ali, infelizmente, Renato já conquistou isso aqui, o que o Seabra ganhou? Nada, tá ganhando, a gente vai destacar aqui, se isso for verdade, 1 milhão, né, família, é isso. Então vamos lá, vamos aguardar aí e torcer para que tudo dê muito certo em relação a essas questões da justiça, que isso é insuportável, família vascaína, mas parece que... eu não sei como é que a justiça vai lidar com isso, né? Nunca se sabe, né, família? Eu sinceramente, né, é difícil falar, e eu acho até quem entende, quem é advogado, né, fica com um pé atrás para falar, porque você não sabe a cabeça aí de quem vai tomar a decisão. Mas eu acho que o posicionamento do Marcos Lamáquia, né, falando a primeira vez, dando uma entrevista, o relatório da Samantha Longo, poxa, são situações positivas, né, pra gente acreditar que tudo vai dar certo, né. E aí, para finalizar a nossa resenha, deixa eu trazer aqui as reações dos torcedores do Coritiba falando sobre a saída de Fernando Seabra, acertando com o nosso Vascão. Família, olha só. Eu acredito na paz mundial, mas eu não acredito na paz do torcedor do Coritiba, tá? Misericórdia. O Vasco está atrás do Fernando Seabra, diz que vai pagar 1 milhão de salário pra ele e vai pagar os 4 milhões de multa pra tirar ele. Tá? E bem na nossa vez, o Vasco vai ter dinheiro? É só agora, então? Tá devendo todo mundo e agora na nossa vez vai ter dinheiro. Nada contra a torcida do Vasco, vocês são gente boa, tem até alguns que me seguem aqui. Mas pelo amor de Deus, é bom cuidar, porque às vezes também não vão pagar você, vai falar até pra pagar e fala. Curitiba, não aceite nada fiado, você já sabe como é que funciona no Brasil aqui. Os caras dizem que vão pagar e não pagam. O Vasco não precisa não, cara. Tem um monte de cara aí, desempregado, bom pra caramba. Que isso? Nossa técnica é ruim, isso é muito ruim. É impossível ter um mês de paz torcendo pro Curitiba. A gente achando que só voltaria a se estressar com o clube daqui a algumas semanas, quando o Brasileirão começasse, mas a notícia que rolou aí ao longo do dia foi confirmada. Fernando Seabra deixa o Curitiba para assumir o Vasco. E eu confesso que é uma decisão que me surpreende um pouco. Eu realmente acreditei que o Seabra fosse optar por permanecer aqui, pelo trabalho que foi feito aí nesse primeiro semestre, pela campanha do Brasileiro, até por questões internas, né, para quem acompanha notícias do futebol brasileiro, bastidores mesmo do Vasco, estão caóticos. Então eu realmente acreditei que isso fosse pesar na decisão do Seabra, mas o que pesou, e pesou bastante, foi o fator financeiro. O salário que ele vai ganhar lá é 3, 4 vezes maior do que ele ganha aqui. A gente perde um grande profissional, um grande treinador que vinha fazendo um ótimo trabalho aqui, e, cara, perder o Seabra nessa altura do ano é tão ruim quanto se a gente perdesse o Josué para a sequência do Brasileiro. Então agora o Curitiba parte aí na busca por um novo treinador. Eu sinceramente não sei quem o Curitiba possa buscar. O mercado de treinadores do futebol brasileiro é super escasso, a gente sabe disso.
Não duvido também do Del Valle, né, como interessado aí na SAF, indicando um treinador estrangeiro, por exemplo, mas realmente não sei, não tenho palpite, não tenho informação nenhuma. E enquanto isso, a gente está a 3 semanas do retorno do Brasileiro, a gente pega um Palmeiras logo de cara, então já é um jogo bem complicado, e hoje, 1º de julho, a gente não tem reforço anunciado, a gente não tem patrocinador master, e agora a gente não tem treinador. E agora é oficial, Seabra não é mais treinador do Coxa. Fernando Seabra agora é treinador do Vasco. Ele que deixa o clube na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, além de eliminação precoce no Campeonato Estadual para o Operário e uma eliminação, na minha opinião, também precoce contra o Santos na Copa do Brasil dentro de casa, tá? Assim, galera, vou ser muito sincero com vocês, não um torcedor, não sei o quê. Cara, primeiro de tudo, vamos parar com o pessimismo, beleza? Seabra é um bom treinador e ponto. Não é um treinador impecável e tudo mais, é absurdo, calma. O Coxa vence os jogos muito mais pela qualidade do time que tem do que pelo Seabra e por algumas invenções dele. Pera lá, quantas vitórias o Curitiba tem dentro de casa no Campeonato Brasileiro? O Coxa tá em 7º pelo retrospecto fora de casa, que é muito bom e é muito mérito do Seabra por ele fazer um ferrolho. Mas pelo amor de Deus, nós temos no Brasil treinadores tão bons quanto o Seabra e até melhores. Hoje o Curitiba tem um projeto, o Curitiba tem uma estrutura. O Coxa hoje tem uma SAF que ela não pode investir rios de dinheiro ainda. Mas de fato ela tá conseguindo suprir todas as necessidades do time. Então, não vamos começar com pessimismo. Continuo com o meu mesmo pensamento de que o Coxa vai ser time top 10 do Brasil, vai disputar a Sul-Americana e quem sabe brigar por uma Libertadores. Entendeu? Então, assim, mas ele, mano, o time tá aí. Continua Josué, continua Jaci, continua Breno Lopes, continua... Inclusive, o Coxa tá praticamente finalizando a compra do La Vega com o Fluminense. Então, calma aí, galera. Entendeu? Tem espaço, tem treinador no Brasil bom e tem gente que daria vida para treinar o Coxa e ter uma oportunidade grandiosa de defender esse clube. Então, cara, Seabra fez o que tinha que ser feito na carreira dele. Agradecemos ao Fernando Seabra pelos serviços prestados. Difícil recusar uma proposta, ainda mais o mercado de treinadores que é um mercado que oscila, apesar do Coritiba em nenhum momento, mesmo com as eliminações na Copa do Brasil, não ganhar em casa muitos jogos do Brasileirão e principalmente ser eliminado do Operário, em nenhum momento a diretoria do Coritiba balançou em querer demitir ele. Mas são casos e casos. É um vício no futebol brasileiro, o Coxa não tem, mas o Seabra optou e tá tudo bem. Todo o sucesso do mundo do Seabra no Vasco. Agora, o Coritiba tá em primeiro lugar. O Coritiba ele é maior do que o Seabra. O Coxa é maior do que tudo. Tá aí, família, só pra complementar, tá aqui uma informação do Rogério Scarione, um jornalista que cobre o Coritiba, na verdade ele é torcedor, né, do Coritiba, já assisti o canal Meu Coritiba, né, ele participa, e ele disse o seguinte, após uma primeira negativa de Fernando Seabra, o Vasco fez uma nova proposta ao treinador. Os valores chegam a aproximadamente 1,5 milhão. Reunião entre Seabra e Curitiba está acontecendo neste momento. Tá? E aqui ele fala nada definido, né? Mas foi definido, já depois confirmou. Agora o que chama a atenção é esse salário aqui, que beleza, a gente não sabe, né, se é verdade, né? Pedrinho em algumas oportunidades já falou sobre isso, né? Muita gente levantando que o Maxime valeu isso, o Vasco pagou aquilo, o salário dele, e ele falando que, né, não tem nada a ver isso aí, nada disso aí, né? É bem menos e tudo mais. Então eu prefiro aguardar. Agora, é evidente, né, que ele vai ter uma boa, uma interessante valorização para sair do Coritiba, é um clube que ele está com moral, né? Apesar de não ter conquistado o campeonato estadual, foi até eliminado para o Operário, acho que uma semifinal, e foi eliminado também para o Santos, né? Foi eliminado para o Santos na Copa do Brasil. E eu imaginei, cara, que o Coritiba passaria do Santos, né? Mas o Santos foi eliminado, mas no Campeonato Brasileiro faz uma campanha interessante, né? 7º colocado, por exemplo, né, família? Imagina só o Vasco na 7ª colocação, felicidade! Eu estaria tranquilão nesse momento, né? Mas o Vasco está na zona de rebaixamento. Família, mas o ponto, assim, que eu acabei vendo aqui nas páginas, né, que cobrem o Curitiba, destacando essa notícia, vi muita gente zoando o Vasco, do sentido que, vai receber 500 mil e não vai pegar o resto, o Vasco não paga, o Vasco é isso, até o amigo brincou aí, na minha vez, o Vasco tem dinheiro. Muita brincadeira nesse sentido, e uma outra galera, né, falando, cara, é impossível o cara recusar, é impossível, uma valorização muito grande, né, basicamente saiu, é impossível, e ninguém, né, falando mal dele, destacando o trabalho dele, e assim, a maioria gostaria da permanência do Seabra lá. Família, é o que eu falei assim, né? Até um ponto importante pra gente falar sobre o Seabra, que dentro de casa, né, com o Coritiba, ele tem mais dificuldade, e isso é um problema, né? O Vasco com o Renato até teve ali bons resultados, o Vasco ganhou do São Paulo, o Vasco ganhou do Grêmio, o Vasco ganhou do Palmeiras, em casa, né? Teve mais vitórias, tô falando do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo pro Atlético,
perdendo pro Botafogo e perdendo pro RB Bragantino, né? A Renata acabou tendo ali que 50% de aproveitamento, né? Foram 6 jogos no Campeonato Brasileiro, cara. Eu não lembro, mas é por aí, 3 vitórias que eu tô lembrando e 3 derrotas, né? É um rendimento ruim, né, família? Porque a gente precisa, né, sei lá, ganhar 5 e empatar 1 no máximo, né? A gente precisa melhorar muito dentro de São Januário. Até porque, fora de casa, o Vasco é uma tragédia. E aí é um ponto que o Seabra vem mandando bem. Se dentro de casa ele não consegue ter um rendimento, né, satisfatório, e aí a gente entende que pode ser um modelo de jogo ou alguma deficiência do elenco, mas fato é que o Coritiba manda muito bem, se dá melhor quando, né, é um time reativo. Um time que busca os contra-ataques, organizado defensivamente, o amigo falou isso aí, e transição com o Ronier e com o Breno Lopes, né? E quando joga em casa, aí geralmente, né, você encara ali os adversários mais equilibrados ou, né, mais defensivos, e aí você tem mais dificuldade na construção, na armação. O Vasco contra o Coritiba empatou lá, né? E assim, foi no último minuto. O Vasco teve um contra-ataque pra matar e erra, e aí depois também, assim, o Vasco naquele jogo não conseguiu ficar com a bola, né? Foi ataque contra a defesa, mas a gente pontuou lá, né? Então, assim, é um ponto importante, o Seabra trazia essas ideias defensivas, essa organização e essa transição para o Vasco pontuar fora de casa, que é sempre uma dificuldade nossa. Agora a gente vai buscar, né, em casa, e eu acho que ele tem mais peças no Vasco para trabalhar mais a bola e, né, e melhorar as suas ideias para que a gente possa também, né, ter um bom rendimento dentro de casa. É isso, né, família vascaína? E agora a gente vai ver também como é que vai ficar o planejamento, né, das competições, porque o Vasco está na Copa do Brasil, coisa que ele foi eliminado, né? E na Sul-Americana. O Renato estava muito claro que a Sul-Americana é um cocô, é uma merda. Eu não vou levar a sério. Agora, como é que o Seabra vai trabalhar, né, isso aí? É evidente que nesse momento, voltando no dia 16 contra o Vitória, prioridade é o Campeonato Brasileiro. Nós precisamos o mais rápido possível sair dali, porque isso não faz bem pra ninguém. Pra ninguém. Mas eu tô curioso pra ver como é que vai ser esse planejamento aí, né, dos jogadores e tudo mais, o desgaste, né, nessas 3 competições, família vascaína. Eu não concordo em jogar a Copa Sul-Americana fora, não, né? Foi uma cagada, foi um erro que a gente fez lá contra o Olímpia, então a gente vai ter que jogar esse playoff aí, né, que começa no dia 22, né? Vamos ver o que o Fernando Seabra, junto com a direção do Vasco, pensa sobre isso, né? Fui!